Tá vendo, pessoal? Você está já dando versos silêncio para frente dessa pessoa aqui? Todo lugar. Na aula de hoje vamos falar sobre religiões e crenças primitivas. A religião foi desenvolvida pelos seres humanos ao longo de sua história com um propósito. O próprio nome já diz, religião vem do latim religare, quer dizer religar. Religar o que? O ser humano com os deuses, o ser humano com a realidade transcendente, com o sagrado, com o mundo espiritual. Então as religiões têm esse propósito. Por que religar? Por que ligar de novo? Em praticamente todas as religiões, do princípio, nos primórdios, os seres humanos viviam íntima relação com essa realidade transcendente, com o sagrado, com os deuses, mas só que por conta do pecado eles se separaram, se distanciaram dos deuses, dessa realidade espiritual. E aí, por conta dessa separação, agora a religião ela foi desenvolvida justamente para religar, ligar novamente o ser humano com o sagrado, com o mundo espiritual, com a realidade transcendente, com os deuses, com as divindades. E uma dessas religiões de crenças primitivas é a crença da etnia Chewong, uma etnia da Malásia peninsular, uma etnia que desenvolveu essa forma de religiosidade a partir aí de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, tem mais ou menos 5.000 anos essa crença. Então, uma crença aí quase pré-histórica, podemos dizer assim, pelo menos dentro da etnia Chewong, né? E o que defende essa crença primitiva? Defende que nós devemos ser bons. E o que é ser bom para eles? Ser bom é viver em harmonia uns com os outros e em harmonia com a natureza. Eles não têm um código de leis escrito ou prescrito. Eles trabalham uma perspectiva ética, mas uma ética que não é baseada em leis e regras prescritas, mas numa busca por essa harmonia. Viver em harmonia uns com os outros. Viver em harmonia com a natureza, respeitando a tudo e a todos. Inclusive essa cultura, esse povo, eles não têm nem palavras para designar algumas coisas como crime, como pecado, como guerra. Não existem essas palavras no vocabulário desses povos, porque eles não fazem isso. Eles buscam sempre viver em harmonia uns com os outros, no respeito com o outro e na busca por partilhar tudo, dividir tudo, né? Então, provavelmente essa crença já vem desde a pré-história, é algo que está presente em praticamente todas as religiões. Todas as religiões têm um código moral, ou seja, um conjunto de leis e regras prescritas para que você possa seguir, ou algumas orientações, que no caso da etnia Chewong são orientações baseadas mais na tradição oral, não em algo escrito, não em algo prescrito, não em regras rígidas, mas em princípios, como o princípio de viver em harmonia com a natureza e com os outros, né? Então, a partir da pré-história, os Chewong são uma das 18 tribos indígenas da Malásia peninsular, conhecidas coletivamente como Orang Asli, que significa o povo original. São os povos originais da Malásia, né? São várias tribos diferentes ali, cada tribo tem sua própria língua, sua própria cultura, e o Chewong é uma dessas etnias que tem essa particularidade. Não tem pecado, não tem crime, não tem guerra no vocabulário desses povos. São povos extremamente pacíficos que vivem na busca constante de viver em harmonia com a natureza e com o próximo, com os outros. Na década de 30, os europeus encontram os Chewongs. É o primeiro contato que os Chewongs têm com a civilização, vamos dizer assim. Pela primeira vez, o contato com os chineses e outros grupos étnicos malaios também é muito restrito até essa época. Então, até o século XX, era um povo que vinha praticamente isolado na floresta, nas florestas ali da Malásia, por conta da localização das tribos aí nas florestas, né? A partir da década de 50, os Chewongs são pressionados. Então, a partir do momento que vai avançando a civilização e as cidades, eles vão sendo pressionados. As cidades, as residências vão adentrando a floresta e diminuindo o espaço de sobrevivência, o espaço onde esses povos viviam e subsistiam, né? Eles acabam pressionados a se incorporarem à sociedade malaia e a se converterem ao islamismo. O islamismo acabou sendo uma religião
e avançou para aquela região da Malásia e se tornou uma religião predominante. E é uma religião proselitista, assim como o cristianismo. O que é uma religião proselitista? Uma religião que tenta converter os outros. O islamismo faz isso, o cristianismo também faz isso. E tentaram converter o Xeon. O Xeon que nem tinha essa noção, praticamente vivia aí numa época paradisíaca, no paraíso ali, onde eles não tinham consciência ou ciência do bem e do mal, porque eles não tinham comido o fruto proibido. Porque se não tinha crime, não tinha pecado, não tinha guerra, eles viviam de forma idílica, né? Uma espécie de uma vida pré-pecado original, se a gente pegar a Bíblia como referência. Então muitos decidem manter as práticas tradicionais, que eram até superiores, né, do que as regras islâmicas. O islamismo é uma religião abraâmica, ou seja, vem de Abraão, junto com o judaísmo e o cristianismo, então tem um código ético e moral similar, parecido, ali, baseado nos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, não pode falar lá no terreno da cultura islâmica. Para eles, no islamismo, o dia santo, o dia sagrado para eles é a sexta. Para os judeus é o sábado, para os cristãos é o domingo. Né? Então, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não mentir, não desejar a mulher do próximo, não desejar as coisas alheias. São os princípios básicos aí das religiões abraâmicas, né? São um código de ética dessas religiões. Diferentemente da religião, da crença primitiva do Xeon, que não tinha uma regra ou um conjunto de regras assim. Tinha só esse princípio, buscar viver em harmonia, em paz, em partilha com a natureza e com o próximo. Então os seres humanos não devem nunca comer sozinhos, eles são totalmente contra o individualismo. Então sempre quando você for comer, você tem que procurar alguém para você partilhar aquilo que você vai comer. Você não pode comer sozinho. Então já parte do princípio da partilha, e aí ninguém passa necessidade nessa cultura. Diferentemente da nossa cultura individualista, onde está cada um preocupado consigo mesmo, com o seu próprio umbigo, e tem tanta gente passando fome e necessidade. Né? Nessa cultura isso não existe, e nem tem uma regra específica para isso. Né? Você deve sempre compartilhar com os outros o seu alimento e tudo. É uma cultura da partilha, uma cultura que busca viver em harmonia, é uma religiosidade aí primitiva, mas que é muito mais avançada do que muitas religiões aí ditas modernas, religiões com um código de doutrina e um código moral mais sofisticado. Então isso é um pouquinho aí dessa crença, dessa religião primitiva dos povos ou da etnia Xeon da Malásia. Compreenderam aí? Sim. Tranquilo? Está favorável? Tranquilo. Pega esse também quando fala pra mim. Valeu. Meu ponto agora é o salário. Você morreu? O ponto agora é o salário.